Vamos lá, Pardi. Então, a história de hoje, encontro em Tularosa. Tularosa é uma pequena cidade do Novo México, né? E a história se passa aí nesse... Praticamente é um vilarejo, né? Praticamente é um vilarejo de tão poucas casas que tem no local. E a história começa mostrando ali a entrada da cidade, com as suas poucas casas, como eu falei. E aí a gente vai para um diálogo dentro da cantina. A cantina de El Gato Negro. E aí o dono da cantina fala: Quer algo mais, senhor? Feijão, um pouco de ensopado, tortilhas. E aí quem responde é o Tex, né? Dá pra ver pela manga amarela ali do casaco, né? Não, amigo, está bom assim. E aí o dono do estabelecimento diz: Bem, senhor, posso pedir uma coisa? Não por mim, mas por minha mulher, que é muito preocupada. E aí o Tex diz: Desembuche. Nosso filho está vigiando a entrada da cidade, como o senhor lhe pediu. E ele aceitou com entusiasmo a moeda que deu para ele, mas... E o Tex olhou pro cara e disse, mas... E aí o cara seguiu. Mas quando atirarem no homem que estão esperando, certifiquem-se de que o garoto esteja salvo com a mãe dele. E aí o Tex respondeu, né? O que o faz pensar que estou aqui esperando alguém para encher de chumbo? E aí o senhor que estava atendendo, né, responde: Ah, senhor, tenho poucas dúvidas sobre isso. O revólver que colocou na mesa fala tão claro quanto seu olhar. E o Tex olhou pro revólver e fez assim: Tex tomando já uma cerveja, provavelmente, né? Que é o que mostra na cena. E aí o cara segue, né? O dono da cantina. Vai chegar alguém que o senhor quer matar? E aí o Tex diz: Acha mesmo? E continua, né? Por enquanto, acaba de chegar um cliente a quem pretendo apenas oferecer uma bebida. E o dono da cantina diz: Cliente onde? E aí o Tex responde para ele: Preferiu vir sorrateiro pelo beco e entrar pela cozinha. Agora está nos fundos. E o cara ficou pensativo, né? Não tá vendo nada. Nisso, pela porta dos fundos ali, que dá acesso à cozinha, né? Aquelas portas com aqueles fitilhos, né? Aparece alguém entrando, né? E ele entra na sala ali, no bar, né? Do El Gato, na cantina. E o Tex levanta a arma e diz para ele: Prazer em revê-lo, coronel. E aí o coronel, né, diz: Continua com os olhos atrás da nuca, Tex. Claro, né? Porque o Tex percebeu que ele... Algum movimento, né? Escutou tudo, ele vindo por trás pela cantina. O dono da cantina mesmo não tinha escutado isso. E aí o Tex responde: Você envelheceu, amigo. Em outra época, eu não ouviria. Inútil perguntar o que faz por essas bandas. E aí o coronel responde: Estamos aqui pelo mesmo motivo. E aí, ao mesmo tempo, o coronel diz pro dono da cantina: Traga uma cerveja para mim beber, hombre. Sim, senhor, responde o dono da cantina. E foi buscar cerveja. E aí segue o coronel: De qualquer forma, fique tranquilo. Tranquei a porta dos fundos. E aí o Tex diz: O barulho que ouvi, mas é improvável que Bullet queira passar por ali. Então tem um tal de Bullet aí nessa história que não apareceu ainda. E o Tex diz para ele: Sente-se em segurança? Não suspeita que o Espero está chegando pela estrada de Las Cruces? Não suspeita que estou esperando por ele também? E eu vou matá-lo, Tex, não você. Nisso ele estende um fósforo e acende o cigarro do Tex. Já num diálogo de mesa, né? E aí a nossa história vai pro passado,
né? Com o coronel ainda contando alguma coisa do passado. E aí o coronel diz: prometi isso a ele primeiro, lembra? E aí vem um diálogo lá dentro: vou te matar, Bullet, juro. E aí aparece o coronel amarrado, né? Mais novo. E fala: eu trouxe você até aqui, na minha mina, com a condição de que poupasse os mineiros e não machucasse a minha filha. Em vez disso, você matou todos eles. E aí o tal de Bullet, que agora aparece na cena, né? Cidadão de cinza, com a barba bem preta, diz: sua filha está viva, coronel. E não toquei nela ainda. É uma pena deixá-la aqui, nesses montes isolados. Penso em levar a moça comigo para me fazer companhia. E nisso um dos capangas que está com um Bullet ali está aquecendo o fogo da lareira e começa a rir, né, do que ele fala. E o Bullet segue falando, né? Pelo menos enquanto eu não me cansar dela, né? E aí o coronel se indigna e grita, maldito, e vai de cabeça no estômago do Bullet, que grita, ei! E dá uma coronhada nele com o rifle que ele tá ali, com a arma, né? E diz quieto. E comenta, é um homem teimoso, coronel. Acha que pode dar ordens como quando era um figurão do exército? Está enganado. E aí o Bullet continua e fala para um dos capangas dele, vou ver a garota. Fiquem aqui e vigiem o homem. Preciso dele vivo, pro caso de o ouro não estar onde deveria. E aí o capanga diz, ok, Bullet. Quer dizer, tem alguma coisa de ouro nessa história que o Bullet veio buscar nessa mina aí. Nisso a gente vê na cena o Bullet saindo da casinha e indo em direção à mina, né? Pra ver como é que tá a menina e tal, né? Ele entra dentro da mina, né? Acende a lamparina. Nisso a gente vê que tem alguém caído ali, provavelmente morto. Talvez era um dos mineiros que ele tinha matado já, né? E vai até a moça que está amarrada. Diz, boa noite, Soledade. Bom, a cena volta para cima da colina onde eles estão, onde o Tex está chegando e amarra uma corda numa pedra num penhasco e começa a descer, praticamente tipo um rapel assim. E o Tex pensa, não posso fazer barulho quando chegar ao teto. E aí ele chega bem perto e dá um pulinho meio que sorrateiro sem barulho. Olha para os lados para ver se não estava sendo observado ou vigiado. E pega uma das telhas e tapa a lareira, né? Quando ele tapa a lareira, a fumaça começa a voltar para dentro da casinha. E um dos capangas diz, ei, o quê? Alguma coisa obstruiu a chaminé, né? E começou a tossir. E o outro capanga um pouco mais novo diz, diacho, para fora. E eles tossindo e saindo de lá, né? Quando os dois saem lá de dentro, só tinha apenas dois capangas, né? Eu me esqueci de citar antes. O Tex já tá olhando para eles de cima do telhado, né? Com a chaminé lá tampada ainda. E grita: alérgicos à fumaça, cabeçudos? É sempre melhor do que ao chumbo quente. E aí já manda bala nos caras, né? Um grita maldição, um deles puxa a arma, o Tex já tá atirando. E já liquida os dois ligeirinho e já pula do telhado pro chão. Nisso o coronel já tá saindo lá de dentro, mesmo amarrado, tá saindo caminhando. E o Tex pergunta para ele, onde está Bullet? E o coronel diz, na mina, e dá uma tossida. Com a minha filha. Deve ter saído enquanto eu recuperava a corda. Esperava que ainda estivesse na cabana. E aí o coronel diz, iremos pegá-lo juntos. Está mal das pernas, coronel. Deixe comigo, diz o Tex pro coronel, que tava meio ruim ali, tinha levado uma coronhada, tava amarrado, né? O Tex ajuda ele a se soltar e tal. Nisso a cena volta para dentro da mina. E o Bullet escuta e pensa, um tiroteio.
E esse silêncio repentino não me agrada. E aí o Tex já tá entrando na mina, né? E o coronel, que estava um pouco mais afastado na frente da casa, diz: não vou ficar aqui parado. Quer dizer, resolveu entrar na mina também. E aí o Bullet dá uma espiada e diz: Tex Wheeler, só pode ser ele. E aí olha pra menina e diz: lamento, beleza, mas tem que dar alguma coisa para eles se preocuparem enquanto eu fujo, né? Nisso o Tex escuta um tiro, um bang, um tiro seco, e grita: maldição. Aliás, pensa, né? Maldição. E entra correndo. Quando ele entra correndo, ele vê aquele bastardo atirou na garota. E tá a menina ali caída, né? Já sangrando. Nisso o pai dela, o coronel, entra atrás e já grita: não, Soledade. E aí o Tex já tá com ela no colo e diz: cuide dela, coronel, vou pegar aquele canalha. E aí o coronel segura ela e diz: Soledade, minha filha. E o Tex pensa: não saiu pela entrada principal, então se enfiou aqui no escuro. E o Tex segue para dentro da mina, né? E vai perseguindo e acha um duto de ventilação. E sobe esse duto de ventilação. Bullet sabia que ele existia, quer dizer, o Bullet sabia daquele tubo de ventilação para escapar, né? Se tivesse posicionado aqui fora, pode, mas aí o Bullet não estava esperando ele. O Tex estava preocupado que o Bullet podia estar esperando quando o Tex saísse para atirar, né? Mas aí o Tex olha e diz: maldição, os cavalos. Quer dizer, o Bullet subiu num dos cavalos e os dois cavalos dos capangas dele que morreram, e mais os dois cavalos que provavelmente é do Tex e do coronel, ou talvez de algum mineiro ali que estava na mina, ele levou tudo embora os cavalos, para deixar eles lá para não poder ser perseguido. Nisso a gente volta para a cena do coronel com a filha no colo, e ela diz: papai. E o coronel diz: não se esforce, Soledade. Trinque os dentes. Parei a hemorragia. Assim que Tex voltar, vamos tentar extrair a bala. E a menina diz: não adianta, a mamãe me espera. E o coronel diz: não, sua mãe morreu e você tem que ficar comigo. E aí nisso ele dá um grito: Soledade. E aí o Tex chega. Quando o Tex chega, ele diz pro Tex: morreu. Aquele bastardo matou a minha menina. Bom, termina aí a cena do passado, né? A história de como que o coronel quer fazer a vingança com o Bullet, né? Tudo que ocorreu, que ele perdeu a filha, tal e coisa, né? E aí volta para a cena presente, onde ele está na mesa com o Tex, onde ele estava comentando toda essa situação que tinha passado, né? Tinha sido acontecido no passado. E o coronel segue falando agora no momento presente. A minha Soledade, a minha única filha, morreu naquela mina se esvaindo em sangue, nos meus braços. Desde então jurei vingança. E o Tex disse para ele: eu também nunca parei de caçar Bullet, coronel. Naquela noite tentei impedir que não fugisse, mas não consegui. Então voltei até você para ajudá-lo a socorrer Soledade, inutilmente. E o coronel diz: a única coisa que eu podia fazer era confiar na tequila. Quer dizer, o coronel depois disso começou a beber para poder esquecer um pouco e poder seguir em frente, né? Então a bebida começou a fazer parte da vida dele mais forte, principalmente a tequila. E aí ele ofereceu pro Tex um pouco de tequila, disse: prove. E aí o Tex diz: talvez tenha bebido demais, coronel. Não será empunhando o revólver com essa mão que poderá bater Bullet num duelo. Quer dizer, o coronel estava com a mão meio trêmula, né? A gente dá para ver aqui no desenho que parece que a mão dele está meio tremendo por causa da bebida. E o coronel diz: enquanto ele estiver na minha frente, não vou tremer mais. E aí o Tex diz: não tem a menor chance, coronel. E o coronel responde: você tem algumas a mais, né? Algumas chances, ele quis dizer. Qualquer canalha que reconheça a sua camisa e o seu chapéu, antes mesmo de ver seu rosto, hesita um instante a mais.
vai acontecer com o Bullet também. Quer dizer, o coronel diz que qualquer pessoa que vê o Tex ali, a camisa amarela, o chapéu do Tex, já, mesmo sendo um bom duelista, um bom pistoleiro, ele já vai tremer pela fama do Tex, né? Só pela roupa do Tex é a vantagem que o Tex já tem, né? De deixar o adversário já preocupado, né? Pela fama do Tex de ser um bom pistoleiro. E aí o Tex diz, motivo a mais para deixá-lo para mim. Quer dizer, o Tex queria matar o Bullet, o coronel, né? Se vingar pelo coronel. E aí o coronel diz, ele não matou sua filha. E o Tex responde, mas matou muitos inocentes. E por isso que nunca deixei de procurar a pista dele. Tenho certeza de que vai chegar nesse povoado esta noite, sem imaginar que estou esperando por ele para apresentar a conta. E aí o coronel diz, veremos, Tex. E o Tex diz, e farei isso em seu nome também. E o coronel responde, antes de enfrentar Bullet, terá de se ver comigo. Não vou deixar a minha vingança para você. E o Tex responde, com essas mãos trêmulas, como acha que vai me impedir? E nisso entra o menino, né, que já vinha correndo ali, como a gente viu na cena anterior. Ele entra na cantina e diz, senhor, senhor, ele está chegando. E nisso a gente vê a cena de um cavalo ao longo entrando na cidade, né? E logo a gente identifica que é o tal do Bullet, né? Forte, com uma barba preta, né? Em cima de um cavalo muito bonito, inclusive branco com manchas marrons. E a cena é muito bem desenhada também dele chegando na cidade. Bacana mesmo. O desenho perfeitinho dele com o cavalo, né? Trotando e chegando na cidade, aparentemente sem saber o que está acontecendo. Bom, quando ele está quase passando à frente da cantina, ele vê que sai alguém da cantina, né? Dá para se notar que a camisa amarela, que é do Tex, né? E aí ele olha e diz, Tex Willer? E diz, sabia que cedo ou tarde atravessaria meu caminho. Por isso é melhor acabar logo com isso. Quer dizer, vamos resolver isso agora. Nisso, dentro de uma das casas, né, alguém diz, Madre Dios, los gringos querem matar-se. Isso aí é alguém curioso olhando pela janela, né? E aí o Tex diz, nunca parei de procurar você, Bullet. Sua caminhada termina aqui esta noite. E o Bullet diz, diabo, primeiro vou matar você e depois vou desentocar aquele mexicano. O coronel também está no meu encalço e quero me livrar disso de uma vez por todas. Quer dizer, ele ia matar o Tex e ir atrás do coronel. O Bullet era tinhoso. E aí nisso ele olha dois curiosos num canto ali, numa rua, né, espiando ali o acontecimento e diz, o que fazem escondido no escuro? Vão embora, se não quiserem levar chumbo quente. Nisso ele bota os caras pra correr, né? Chumbo que é de outra pessoa. Quando ele diz chumbo que é de outra pessoa, ele já puxa a arma e já atira direto. Já atira no Tex e já acerta o tiro que ele gritar, né? Dá um grito e cai. E ele já começa a rir. E diz, derrotei você, Ranger. E o Tex desaba. E ele diz, matei Tex Willer. Com uma serpente desse tipo, a gente tem que ter certeza. Aí caminhou até ele, foi lá e deu mais um tiro nas costas. E diz, eu sou o melhor. Nisso, saiu o coronel de dentro da cantina e diz, agora tente comigo. E continua. É ou não o melhor? E aí ele diz, coronel, também está aqui? Então morra. E deu o tiro no coronel, mas muito ágil, o coronel já se esquivou para o lado, né? E acertou ele, puxou a arma e acertou ele, de primeira, né? E ele solta e cai no chão, né? Baleado. E o coronel vai até ele. E ele diz, nunca pensei que um mexicano bêbado
pudesse me pegar. E aí o coronel diz: olhe bem para mim. E quando o coronel tira o chapéu, ele vê que não era o coronel, era o Tex. E diz: não é possível, Wheeler. E aí o Tex diz: em carne e osso, Bullet. E aí ele pergunta: então quem? E morre, não dá tempo de saber quem. E o Tex só diz: boa viagem ao inferno. E ele vai lá onde está o outro sujeito morto, né, que estava com a roupa dele. Quando ele vira, é o coronel que estava com a roupa dele. E diz: Tex. E ele diz: coronel, aguente firme, amigo. E aí o coronel diz: sei que estou por pouco. Você o matou? Sim. Bullet não vai fazer mal a mais ninguém. Você ainda estaria inteiro se não tivesse posto narcótico na minha tequila. Por sorte, só bebi um gole. E aí o coronel diz: eu queria enfrentá-lo primeiro. Quer dizer, então aquela hora que o coronel ofereceu um gole pro Tex da tequila dele, tinha um narcótico lá, deixou o Tex zonzo. Ele trocou de roupa com o Tex para ter aquela vantagem que ele falou no diálogo, de que a roupa do Tex, o cara olhando, tem uma vantagem a mais. Então foi tudo coisa do coronel. Quando o Tex acordou, já estava de roupa até trocada. E aí o coronel continua: só precisava do tempo necessário para Bullet acreditar que você estava diante dele. Ele hesitaria um instante e eu poderia ter uma chance. E o Tex diz: mas não foi assim. E aí o coronel responde: queria que fosse eu a vingar a minha filha, sabendo que, se fracassasse, você cuidaria disso. E deu uma risadinha, né? E nisso ele dá um gemido e morre. E o Tex grita: coronel. E pensa: morreu. E aí diz pro coronel: saudações à soledade, agora vai revê-la. E nisso acaba a nossa história com a cena ali com o Bullet morto, o coronel também morto com a roupa do Tex, e o Tex ali numa cena triste com todo mundo, já as pessoas da cidade ali olhando a cena. E a nossa história acaba por aqui. É uma história curta, mas sensacional, muito bem desenhada, né? Aquela cena que eu chamei a atenção do Bullet chegando com um cavalo na cidade é muito legal, né? O enredo é muito bom dessa história também, né? Não tem grandes reviravoltas, né? Você tem uma história que volta no passado e depois a questão da vingança. A grande surpresa é a questão de que quando eu li a história, eu achei que era coisa do Tex, o lance de trocar de roupa, mas não. Depois se revelou que foi o coronel que ofereceu um gole de tequila e tinha um narcótico, deixou o Tex talvez apagado, os 11, alguma coisa, e trocou de roupa com ele para ganhar uma vantagem com o Bullet vestindo a roupa do Tex, achando que o Bullet ia, né, tremer, vacilar, né, sentir algum tipo de medo que desse alguma vantagem para ele. O que não aconteceu e o Tex acabou resolvendo a situação como sempre. Cara, se gostou da história, deixa o teu like aí, né? Te inscreve no canal para dar aquela força. Algumas pessoas falam que gostariam só de ler a história, gente, mas assim, ó, a questão da narração é que assim, quem é doente, quem é a pessoa que tem deficiência visual, ou a pessoa que trabalha algum serviço que fica com fone de ouvido, que só pode escutar a história, ou tipo a pessoa que dirige, por exemplo, taxista, quer ficar escutando a história enquanto está dirigindo, eu tenho que narrar a história, entendeu? Se por acaso tu não quer escutar a minha narração, tu consegue ler normalmente só tirando o som. E vai ser normal, vai passar a cena normal e tu vai ler tudo normal sem escutar a minha voz, tranquilamente, tá? Então, Padre, se de repente tu não quer escutar minha gravação, tu acha que não é necessária a minha voz comentando a história, também não vai ter problema nenhum, tu tira o som e vai curtir normalmente a historinha, né, interpretando a tua maneira, né, lendo. Mas eu acho interessante tu ler, mas também escutar o que eu falo, porque aí tu consegue entender qual é o meu olhar referente à história. É bom ter uma outra, né, saber como outras pessoas interpretam a mesma história. Pode ser uma experiência diferente, talvez tu lê sem som, né, sem o áudio, e
tu escutar eu narrando, e principalmente recomendo tentar escutar a história sem olhar os quadrinhos, né? Experimenta escutar a história só o áudio, né? Fazendo uma outra atividade, né? Ou dirigindo e tenta imaginar a história. É legal, porque imaginando a gente viaja e imagina uma série de coisas legais, tá? Muito obrigado por ter chegado até aqui. Um grande abraço. Até nossa próxima história. Valeu!